As fronteiras foram fechadas ao trânsito de pessoas e mercadorias. Companhias aéreas deixaram de voar aos países afetados. Terras de cultivo foram abandonadas, turismo que caiu brutalmente, investidores que fugiram, e empresas internacionais que suspenderam suas operações. Tudo isso parece se referir ao que estamos passando atualmente. Porém, o mundo já tinha vivenciado isso não há muito tempo atrás, com a epidemia da ebola na África. Agora vamos falar um pouco sobre o ebola. Descoberto em 1976 a partir de surtos ocorridos ao sul do Sudão e norte da República Democrática do Congo. Ebola ou febre hemorrágica é uma doença causada pelo vírus ebola e é caracterizada como uma doença grave que pode chegar ao ponto de ser fatal ou deixar grandes sequelas. Seus sintomas são variados, alguns deles são dores de cabeça, febre, dores musculares ou articulares, falta de apetite, fraqueza, diarreia e vômito. Eles se apresentam normalmente de 2 a 21 dias depois de sua infecção. Os sinais aparecem primeiramente com manifestações bem brandas e depois progridem para uma situação mais rigorosa e hemorrágica. A transmissão ocorre por meio do contato a qualquer secreção ou fluido do corpo de um infectado e o toque a algum local contaminado. Até mesmo grávidas podem transmitir a doença aos seus bebês. Não há cura para a ebola. Os únicos tratamentos disponíveis são aqueles destinados a ajudar e aliviar os sintomas. Se analisarmos a origem linguística da palavra etimologia, o conceito pandemia significa algo que afeta todas as pessoas. Para a epidemiologia, área que estuda como as doenças afetam populações humanas, a pandemia é uma epidemia que se origina em um ponto específico do globo e se propaga através dos continentes ao longo do tempo. Toda doença que afeta vários países ao mesmo tempo é uma pandemia. Doenças endêmicas que estão em vários pontos do planeta e são estáveis não podem ser consideradas epidemias. O que define uma pandemia ou não é, sobretudo, a análise da intensidade do ritmo de contaminação no prolongar da doença, por intermédio da Organização Mundial da Saúde. O coronavírus, que surgiu na cidade chinesa, parece ser transmitido entre os seres humanos por meio de gotículas, quando as pessoas tossem ou espirram. Como o vírus sobrevive por um tempo limitado fora do corpo, as pessoas precisam estar relativamente próximas uma das outras para que se propague. Em 2004, a epidemia de ebola se espalhou por meio de contatos diretos com sangue ou outros fluidos corporais. E só pessoas bem próximas aos pacientes infectados poderiam pegar a doença. A epidemia de ebola começou no oeste do continente africano em 2013, se espalhando sem chamar a atenção das autoridades até meados de 2014, onde houve uma explosão nos números. A epidemia ficou concentrada em 3 países: Serra Leona, Guiné e Libéria. O surto do vírus na África Ocidental foi a epidemia que mais dizimou a doença pelo vírus ebola na história, causando grandes perdas de vidas e perturbações socioeconômicas na região. A epidemia causou mortalidade significativa com uma taxa de letalidade de 40%. O desastre econômico do ebola é pior do que uma guerra. O especialista Demba Moussa Dembélé declarou que, como o ebola paralisa completamente o país, ele gera consequências maiores que as das guerras, já que elas têm um foco de paralisação na área de confronto, enquanto o resto do país funciona normalmente. Depois de uma década de 90 marcada pelas guerras, Serra Leoa e Libéria, assim como toda a África Ocidental, estavam experimentando um crescimento econômico que a convertia em uma região cada vez mais atrativa para o investimento estrangeiro. Mas a epidemia de ebola funcionou, sem dúvida, como uma freada a seco. Como as fronteiras foram fechadas, os negócios entre países pararam totalmente, fazendo com que coisas básicas, como os alimentos que eram importados, entrassem em escassez, fazendo com que o preço suba e a distribuição diminua. Vários comércios fecharam por falta de estoque, não só influenciando os proprietários, mas também os compradores. Empresas de todo tipo faliram, pois não podiam continuar com suas atividades. Pessoas perderam seus empregos e com eles a sua renda, fazendo com que a pobreza se espalhasse junto com a doença, mostrando que a desigualdade também se reflete em doenças e na mortalidade.
Uma das grandes causas de desigualdade no impacto de uma epidemia é o acesso aos cuidados médicos. Esse foi o podcast do Grupo 3, a turma 2C2. Obrigado por nos escutar.